Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um título para a nossa palavra do dia dizendo QAP Divino. E quero subordinar esse tema ao texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 59, e o versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Hoje é 9 de fevereiro de 2022. Deus eterno, santo, maravilhoso, perfeito, misericordioso, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que aqui estou em oração, na Tua presença, Senhor. É através de Jesus, porque nós somos tão falhos, o ser humano é tão sujo, tão débil, tão pecaminoso que não merece falar com o Senhor em oração. Mas Jesus é essa ponte que a gente consegue, através dele, chegar até Ti, Pai, em oração. Quero Te agradecer por esse momento. Também Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, nos ajude, a mim. Eu Te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo assim, olha, QAP Divino. QAP é uma linguagem, fonética, que ela é usada principalmente pelas forças de segurança em todo o mundo. Mas o que é esse código, fonético? É um código internacional, gente, por meio do qual se pode conhecer a pronúncia correta das palavras em qualquer idioma. Esse código ele foi criado por professores americanos e franceses. Sabe quando foi isso? Em 1888, então não é uma coisinha nova não, viu? E ele tem 107 letras, é importante saber disso. E dezenas de símbolos que indicam o modo, como uma sílaba deve ser pronunciada, se aberta ou fechada, por exemplo. Então isso significa esse código, que é chamado de linguagem fonética. E nessa relação existem outros códigos, ou seja, outras palavras que são usadas como códigos. Por exemplo, QRT. O que significa QRT? Acho que quem está me ouvindo aqui, as pessoas que trabalham nessa área de segurança, principalmente os policiais e outros nessa mesma linha profissional, sabe o que eu estou falando. QRT significa fora do ar. Eu quero dizer que Deus nunca está em, entre aspas, QRT. Deus está sempre pronto para ouvir. Está sempre em QAP. Tá certo? QAP significa, já que QRT significa fora do ar, QAP significa dizer assim, olha, estou à escuta. Quando alguém diz assim, nessa comunicação fonética, nessa linguagem codificada, passa ao rádio e diz assim, estou em QAP, significa dizer, estou na escuta. Então Deus está sempre, entre aspas aqui, em QAP, tá? Está sempre na escuta. E por falar em rádio, por falar em QAP, vamos usar sempre com inteligência nosso, entre aspas aqui, rádio, para uma chamada em QAP, também entre aspas aqui,
com resposta garantida. Ou seja, vamos usar com inteligência, com sabedoria, esta chamada em QAP com resposta garantida. Estou falando aqui em QAP divino. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5, deixa eu deixar aqui esse versículo, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, olha aqui, essa chamada, entre aspas, em QAP, né, Deus está, essa chamada por rádio, estou falando no sentido metafórico, tá? Segue o texto de João. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, está sempre em QAP nas nossas chamadas, mas a nossa chamada tem que ser, como já disse, com inteligência. Não é para qualquer coisa. Por quê? Será segundo a vontade dele, a vontade de Deus. Esse pedido que a gente vai chamar, ele vai ouvir segundo a sua vontade. É a nossa oração, é a nossa petição, é o nosso clamor, é o nosso desejo, é a nossa vontade de: Senhor, eu quero essa vitória, eu quero essa bênção. Mas será que está na vontade de Deus também? Me faz lembrar a oração modelo que Jesus ensinou, né? Ele diz assim: olha, quando for orar, você deve dizer assim: ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, tem que ser segundo a vontade de Deus. Essa resposta, Deus está sempre em QAP, estou dizendo aqui essa palavra, esse termo, entre aspas, né? Mas, para atender essa chamada nossa, entre aspas, no nosso rádio, nós precisamos também entender que tem que estar dentro da vontade de Deus. É o que o apóstolo João, ele diz aqui. Também tem uma situação em que o cristão chamando em, entre aspas, QAP divino, pode não ser atendido. No livro de Isaías também, estou dizendo também porque nós lemos a leitura, né? Fizemos aqui o uso textual bíblico na leitura base no livro do profeta Isaías. Então Isaías capítulo 1, versículo 2, vou ler aqui, ele revela quando em QAP divino, ou seja, a gente está chamando Deus, mas poderemos não ser atendidos nesta chamada. Vamos ver qual é a situação? Diz assim o versículo 2 do profeta Isaías, capítulo 1. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Originalmente, ou seja, a exegese desse texto, está realmente falando Deus aqui através do profeta para o povo de Israel. Isso vale para nós hoje, tá? Os israelitas espirituais. Aí ele fala, versículo 2, que o povo que ele criou como um filho, e esse povo ficou grande, agora esse povo se rebelou contra ele, contra Deus. É difícil Deus atender, né? Nesse QAP aqui, nessa chamada em QAP. Essa chamada, será que Deus vai estar em QAP para um povo que se rebelou contra ele? Aí o versículo 15 responde, diz assim, ó, versículo 15 desse capítulo 1 de Isaías, do profeta. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, as vossas chamadas por rádio, para ver se eu sou em QAP, em outras palavras, segue o texto, não as ouvirei. Eita, terrível, né, essa palavra? A gente faz uma chamada, né? Quem já experimentou uma situação como essa sabe como é difícil você chamar pelo rádio
e a pessoa não está em QAP e você precisando daquele socorro. O Senhor Deus está dizendo: não vou ouvir as orações de vocês. Porque, aí ele explica, as vossas mãos estão cheias de sangue, estão cheias de pecados e iniquidades. Bom, gente, eu vou concluir dizendo o seguinte: vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje? Essa palavra QAP, essa linguagem fonética, QAP divino, de uma forma tipológica. Que Deus possa estar sempre em QAP, ou seja, a escuta, em todas as vezes que nós dobrarmos os nossos joelhos para pedir pelo nosso, entre aspas, rádio, né? Pela oração, um socorro, uma providência, porque é assim que quando uma chamada pelo rádio chega para uma central e aquele agente que pode resolver o problema está dizendo: olha, estou em QAP, estou à escuta, não estou em QRT, fora do ar. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.